Item 3. Projeto de Lei do Senado número 408 de 2014, não terminativo, dispõe sobre a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício da população brasileira e estabelece regras para as comunicações de dados dos poderes da União. Autoria do senador Ivo Cassol. Não tendo aqui o item 3, está diferente aqui dessa outra agenda. Presidente, senhor presidente, eu gostaria que colocasse como ad hoc. Já colocou? Eu já designei o relator, o senador Davi Alcolumbre, não estando presente, eu designei o nobre, competente senador Ataídes Oliveira, também com a concordância do autor do projeto, senador Ivo Cassol. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos, então, ao relatório. Vem ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, o projeto de lei do Senado 408, do nobre senador Ivo Cassol. A proposição dispõe sobre a expansão do uso de redes de telecomunicações. Em seu artigo 2º, o projeto estabelece para o poder público a obrigação de universalizar o uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público. No artigo 3º, o projeto proíbe a utilização de redes de telecomunicações e de serviços de tecnologia da informação fornecidos por empresas privadas para as comunicações de dados do poder público. Somente poderiam ser utilizados redes e serviços fornecidos por órgãos ou entidade da administração pública. O artigo 4º dispensa a licitação para a contratação de órgãos ou entidade da administração pública, incluindo empresas públicas, para o atendimento ao disposto no projeto. O artigo 5º do projeto cria linhas de financiamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para viabilizar o atendimento ao disposto no projeto. O artigo 6º da proposição em análise autoriza a utilização de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para a implantação, ampliação ou modernização das redes de comunicação estatais que devem ser usadas para atender ao disposto no artigo 3º. Não foram apresentadas emendas à proposição. Após tramitar nesta comissão, a matéria seguirá à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, e, posteriormente, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, para deliberação terminativa. A análise, senhor presidente, conforme os incisos 4º do artigo 99-C do Regimento Interno do Senado Federal, RISF, compete à CAI opinar sobre assuntos atinentes a tributos, tarifas, empréstimos compulsórios, finanças públicas, normas gerais sobre direito tributário, financeiro e econômico, orçamento, juntas comerciais, conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, dívida pública e fiscalização das instituições financeiras. A iniciativa em comento inscreve-se, portanto, no rol das matérias sujeitas ao exame deste colegiado. Sob o ponto de vista das competências desta comissão, a proposta tem 3 aspectos essenciais que devem ser destacados. Letra A. A utilização de recursos do FUST para permitir a universalização do uso do serviço de telecomunicações pelos serviços de interesse público, em benefício da população brasileira.
B. A dispensa de licitação para a contratação de órgãos ou entidades da administração pública para o atendimento ao disposto no projeto. Letra C. A criação de linhas de financiamento específicas no BNDES para o atendimento ao disposto no projeto. Com relação à utilização dos recursos do FUST, para permitir a universalização do uso do serviço de telecomunicações pelos serviços de interesse público, a proposta é altamente meritória. O FUST tem o específico objetivo de proporcionar recursos para a universalização das telecomunicações. Estudos demonstram que a ampliação do uso de serviço de telecomunicações tem impactos diretos no crescimento da economia nacional e na geração de renda para a população. Desde sua instituição, no ano de 2000, esse fundo já arrecadou mais de 17 bilhões de reais. E, nos últimos exercícios financeiros, a média da arrecadação se aproxima de 2 bilhões por ano. Apesar disso, até hoje, todos os recursos do FUST permanecem praticamente sem utilização. Foram aplicados, no total, menos de 140 milhões, o que equivale a menos de 0,001% da arrecadação. Trata-se de uma distorção que deve ser corrigida. Em parte, a não aplicação de recursos do FUST decorre da interpretação de que, aspas, as obrigações de universalização, fecha aspas, a que se destina o fundo são apenas aquelas impostas às concessionárias de serviço de telecomunicações, o que restringiria a aplicação dos recursos ao serviço telefônico fixo, comutado, o STFC. O presente projeto pode alterar essa universalizar o uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público. Com isso, espera-se o FUST poderá ser finalmente aplicado para beneficiar a população brasileira. Acerca da dispensa de licitação para a contratação de órgãos ou entidades da administração pública para a contratação das redes estatais de telecomunicações, destacamos que a medida proposta se assemelha ao previsto no decreto de número 8.135, de 4 de novembro de 2003, que dispõe sobre as comunicações de dados da administração pública federal. Neste aspecto também, a proposta é meritória. Contudo, deve-se destacar as dificuldades que o Poder Executivo Federal vem tendo para pôr em prática as prescrições do mencionado decreto. É de se esperar que também os estados e municípios tenham dificuldade para cumprir essas medidas, especialmente aqueles com grande área territoriais, pois lhes seriam exigidas soluções de comunicações mais elaboradas. Diante desta realidade, a utilização de redes e de serviços fornecidos por empresas privadas, mas que disponibilizem funcionalidades de segurança específicas, podem suprir ou menos parte das comunicações. E ainda que temporariamente, enquanto não existirem redes estatais, o grau de segurança necessário. Com isso, seria possível elevar o padrão de segurança das comunicações de modo mais rápido e mais simples. Por fim, a respeito da criação de linhas de financiamento específicas no BNDES para atender às disposições do projeto, o projeto é igualmente
positivo. Os estados e os municípios precisarão de uma fonte de recursos para poder atender às novas exigências estabelecidas pelo projeto, que demandarão a construção e a ampliação de redes de telecomunicações. Assim, a fim de conferir efetividade à lei proposta e considerando que o objeto primordial do BNDES é, aspas, apoiar programas, projetos e obras e serviços que relacionem com o desenvolvimento econômico e social do país, fecha aspas, é apropriada a criação das linhas de financiamento. Ao voto, senhor presidente, diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado Federal, de número 408 de 2014, com a seguinte emenda. Acrescenta-se ao artigo 3º do referendado projeto a lei, o seguinte parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Nos locais em que não houver disponibilidade das redes ou dos serviços em que trata este artigo, será permitida a utilização de redes ou de serviços fornecidos por empresas privadas, desde que atendam às especificações técnicas que garantam a segurança das comunicações, na forma da regulamentação. É este o relatório, senhor presidente, com a emenda ao artigo 3º, repito, do referido projeto 408. A matéria está em discussão. Senhor presidente, só para reforçar esse projeto de minha autoria, eu quero lembrar que o sistema de comunicação, da maneira existente hoje no Brasil, infelizmente se encontra deficitário em várias regiões do país, como também aqui na capital federal. O que eu busco com esse projeto, na verdade, é atender toda a população brasileira, independente de cargas sociais, especialmente com o recurso desse fundo. Existe esse fundo desde 2000, esse fundo tem hoje mais de 17 bilhões em caixa. Mais de 17 bilhões. Quanto foi investido até agora na melhoria do sistema de comunicação brasileiro? Olha o número, 0,0001 da arrecadação, que dá um total de 140 milhões de reais. Então, esse meu projeto, na verdade, vem de interesse especialmente para atender toda essa demanda que tem, especialmente, entendeu, para que o poder público possa contribuir, ajudar e melhorar ainda mais o sistema de comunicação, desde a internet, enfim, tudo mais. Então, o que a gente busca isso é aplicar esses recursos do fundo, porque o fundo foi constituído para poder ser investido dentro do próprio sistema. E hoje, infelizmente, o fundo está servindo de superávit financeiro. Então, portanto, ainda tem outras comissões para passar, na CCJ, tantos outros locais. Então, eu gostaria que meus colegas aqui, que acompanhassem aí a iniciativa, a ideia da gente, para poder ajudar toda a população brasileira. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação o relatório do senador Ataídes Oliveira. Os senhores e senhoras senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto com emenda número 1, CAI. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Justiça.